Olá pessoal, aqui é a professora Marcela, da disciplina de Saúde Mental, do curso de graduação em Enfermagem do Centro Universitário de Várzea Grande, Univag, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre transtornos de humor, tá pessoal? Bom, vamos começar falando pela classificação dos transtornos de humor, tá? A história moderna da classificação de humor, dos transtornos de humor, ela se deu inicialmente em 1899, quando Emil Kraepelin, ele dividiu os transtornos mentais graves em duas categorias, tá? A demência precoce, esquizofrenia, e a psicose maníaco-depressiva, que são os transtornos do humor propriamente dito. Então, aqui, quando nós estudamos os transtornos de humor, podemos dizer que a função psíquica do humor, ela assume variações em indivíduos que não sofrem de transtornos específicos, tá, gente? Sensações de alegria, prazer, indiferença, desinteresse ou irritabilidade, eles são comuns e conferem a qualquer ser humano o sabor da vida, tá? E elas isoladamente não significam características de transtorno, tá, pessoal? Mas aqui, uma das características da doença que a gente vai estudar é exatamente essa ausência de mudanças transitórias no humor, onde prevalece sempre o mesmo padrão de tristeza ou de alegria. Então, o paciente, ele, como se fosse uma linha, ele não oscila nem para cima nem para baixo, ele está sempre ali com aquele mesmo humor, sempre triste ou sempre alegre, por exemplo. E aí, é necessário pontuar uma confusão que se faz com a palavra depressão, tá? Porque a depressão, ela serve para descrever ao mesmo tempo uma alteração de humor, uma síndrome e um transtorno, tá, gente? Já a palavra mania, ela é muito confundida com o significado que o senso comum empresta para ela. Que significado é esse? A gente fala que quando uma pessoa tem uma mania, ela tem um hábito ou um costume, não é verdade? Mas clinicamente, a mania ela é tratada como uma euforia patológica, tá? Então, pessoas que apresentam episódios maníacos, elas têm a exaltação do humor, expansividade social, uma elevada autoestima. Então, elas também podem apresentar o quê? Delírios de grandeza, aceleração do pensamento, por vezes hipersexualidade e irritabilidade, tá, gente? Irritabilidade constante, tá? Essas alterações, elas podem ocorrer de maneiras isoladas, tá? Compreendendo, então, episódios ou fases, ou persistentemente, que já são alterações crônicas, tá? Causando, assim, os mais variados flutuações de humor nesse indivíduo afetado, tá? E a depressão, ela se apresenta como uma diminuição de energia e prazer já diferente, tá vendo, gente? O indivíduo, ele fica ali no canto, ele não tem energia para fazer as tarefas e atividades rotineiras, ele perde o interesse, por vezes ele pode apresentar sentimentos de culpa, alterações no sono, ele pode ficar sem sono, ou ele pode ficar o tempo todo ali sonolento, tá? Alterações também no apetite, dentre outros que serão especificados mais adiante, tá, pessoal? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre depressão, tá? Seguinte, os transtornos depressivos, eles são atualmente considerados um problema prioritário de saúde pública, tá, gente? Estima-se que 322 milhões de pessoas no mundo estejam sofrendo de depressão, representando 4,4% da população global, gente.
é muita gente sofrendo de transtornos depressivos, tá? Então, ela é considerada a doença que mais contribui para a incapacidade mundial, bem como a principal causa de mortes por suicídio, tá? Esses dados são dados muito importantes. No Brasil, estima-se que 5,8% da população já esteja afetada por essa doença, tá, pessoal? Então, o que é a depressão? O termo depressão, ela tem sido utilizado para denominar tanto um estado afetivo normal e natural, a tristeza, tá? Que por vezes é considerada erroneamente, tá? As pessoas não sabem decifrar a tristeza da depressão, quanto um sintoma, uma síndrome e uma ou várias patologias, tá? Então, aqui a gente vai adentrar apenas em alguns estudos dos milhares e milhares de estudos que existem sobre depressão. Então, o que acontece com esse indivíduo? Ele, por vezes, não vivenciou um processo normal de luto, tá? E esses indivíduos, eles podem ter uma reação patológica em relação à perda, à rejeição, ou ausência de abstração de valor, tá? Então, assim, a gente tem lá as fases do luto, né? E o luto não é só pela perda de um ente querido, a gente perde alguma coisa que a gente almejava muito, tá? A gente é rejeitado por alguma pessoa, por alguém, por um grupo de pessoas. Então, tudo isso determina e é fator condicionante para esse indivíduo desenvolver a depressão, tá? E aí o que acontece? A raiva do indivíduo deprimido, ela é dirigida internamente, tá? Ele dirige a raiva para si mesmo, devido a essa identificação com um objeto perdido ou esse sentimento de luto, de rejeição, tá? Então ele abstrai essa raiva para si. E alterações de sintomas basicamente estão centralizados na afetividade e no humor que essa pessoa apresenta, tá? Então, de acordo com a intensidade dessas alterações, desses sinais e sintomas, pode ocorrer uma redução da energia vital, ele não tem coragem para fazer nada, afetando as atividades diárias, a perda de capacidade de experimentar prazer, isso pode ser acompanhado de queixas, tá? Ou mesmo a aparência de tristeza profunda, tá? Então, a depressão ela pode apresentar níveis leve, moderado ou grave, com ou sem aspectos psicóticos, tá? Ela afeta pessoas de qualquer idade, mas geralmente ela ocorre em torno dos 20, 30 anos, porque tem ali aquela cobrança, alguns estudos falam que tem aquela cobrança na sociedade de que você tem que se enquadrar, você tem que se formar, você tem que casar, você tem que ter filhos nessa faixa etária aí, tá? São um dos fatores que contribuem. Mais pra frente a gente vai conversar sobre os fatores que contribuem para a depressão. Mas é mais ou menos em torno dessa idade, de 20 a 30 anos, que os indivíduos são mais acometidos, as pessoas são mais acometidas, tá? Os sintomas, eles podem durar de dias a semanas, perdurando aí até por alguns anos, tá? 1, 2 anos. E é o que acontece em episódios não tratados, tá? Episódios não tratados, que a pessoa desenvolve depressão e não se dá conta disso, a família não se dá conta disso e não trata, tem uma duração maior aí, em torno de 6 a 24 meses, tá? E, gente, esse dado aqui é muito assustador, porque 15% de casos graves de depressão acabam por cometer suicídio. Então, as pessoas que têm depressão, elas têm
uma elevada predisposição ao suicídio, tá? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da etiologia dessa doença, né? São várias causas aí que podem influenciar o aparecimento da depressão, tá? Bom, para começar, os fatores genéticos, né, pessoal? Eles abrangem aí os genes, tá? Então, os genes da pessoa se relacionam com o ambiente, influenciando na formação química do cérebro, né? Podendo levar à formação de características da personalidade dessa pessoa, juntamente com a estabilidade emocional, tá? E aqui também a gente fala sobre os neurotransmissores, né? Quando a gente fala em depressão, nós sabemos que temos a serotonina e a noradrenalina, que elas regulam as questões de humor e estão aí intensamente interligadas à resposta ao estresse desse indivíduo com relação ao ambiente, com relação às suas vivências, ao seu contexto, né? Então, uma desregulação desses neurotransmissores, alguma coisa que acontece aí, alguma falha, alguma desordem, pode estar acarretando possivelmente uma depressão, tá? Fator de risco psicológico. A experiência de vida que essa pessoa traz e os fatores do desenvolvimento da personalidade dessa pessoa se relacionam, podendo provocar disfunções psicológicas, tá, gente? Dificuldades associadas a habilidades sociais, ela não consegue obter apoio positivo proveniente ali do ambiente que ela vive, ela quer fazer alguma coisa, ela não tem apoio, ela não tem estímulo. Por fim, a compreensão centraliza-se em que os pensamentos, as imagens e os valores intrínsecos do indivíduo, eles acabam por afetar seu comportamento. Então, a gente sabe de todas essas questões aí, tá, pessoal? E aí a gente fala sobre os eventos estressantes da vida, né? Quem nunca passou por um evento estressante da vida? Também são fatores de risco, né? Porque eles possuem um papel primário ou até principal, tá, gente? Eles são preditores poderosos do início de um episódio depressivo, principalmente estressores que refletem na forma mais negativa da autoestima, né? Então essa pessoa tem uma autoestima prejudicada, ela passou por um fator estressante, então tudo isso pode desencadear sinais e sintomas aí de uma possível depressão, tá? Então, esses eventos em especial associados às perdas pessoais, tá? Abuso físico ou sexual, fatores sociais, emocionais e qualidade dos relacionamentos também estão associados ao estresse, aumentando ou diminuindo, né, pessoal? Então, assim, a multicausalidade dessa doença é impressionante. São vários e vários fatores aí que podem influenciar para o início dos sintomas, tá? Então, eu trouxe aqui algumas características, né, dos portadores de depressão. Há uma diminuição, então, de energia e do prazer dessa pessoa, a perda do interesse, o sentimento de culpa ou desvalia, tá? Ideações suicidas, olha só, dificuldade de concentração, alterações no apetite, no sono, diminuição da libido e funções cognitivas, tá, pessoal? E essas alterações de humor, elas podem ocorrer isoladamente ou misturadas, tá? Causando, assim, as mais diversas variações de flutuação de humor no indivíduo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre episódio maníaco ou maníaca, que é o outro transtorno de humor, tá? O episódio maníaco, ele é considerado um estado de hiperexcitação do indivíduo, né, das funções psíquicas, caracterizada então aí pela exaltação do humor e liberação de pulsões instinto-afetivas, tá? Então
esse indivíduo ele vai trazer uma euforia diferente, ele vai ter certos comportamentos de exaltação mesmo do humor, risadas, tudo nele vai ser exageradamente, vai acontecer de maneira exagerada, tá? Pode seguir aí a uma fase depressiva, tá? Os episódios maníacos, eles podem instalar-se progressivamente ou de forma abrupta, como se o indivíduo ele se sentisse invadido por uma euforia permanente. Então ele está sempre ali, eufórico, ele quer fazer tudo que ele vê, ele quer fazer, ele dá risada alta, por vezes ele tem comportamentos exagerados, tá? O humor, ele oscila aí, da euforia, a irritabilidade e a agressividade muito fácil, tá? Nesse contexto aqui, há um baixo limiar de frustração, tá? Que reflete no humor e em comportamentos hostis. Então ele está sempre elevado, a autoestima dele sempre está elevada, ele sempre vai trazendo as emoções de forma positiva, mais exagerada, tá, gente? Então, 75% dos casos de episódios maníacos ocorrem delírios, tá? Relacionado à situação de superpoderes, habilidades especiais, grandeza. Esse indivíduo ele vai ter uma fala atropelada e acelerada, ele vai falar muito rápido, ele quer falar 1000 coisas de uma vez, tem um tom de voz estridente, tá? Ele faz, por vezes, nas suas falas, bastante associações, rimas, por vezes apresenta incoerência na fala, tá? Ele tem uma dificuldade enorme de concentração e ele apresenta ideias que dificultam para a pessoa que está ali escutando compreender o seu discurso, tá? E quando se agrava, quando os episódios maníacos se agravam, esse indivíduo ele apresenta ser hostil, tá? Incoerente, por vezes apresenta nervosismo e ele pode até fazer ameaças às pessoas que estão à sua volta, tá? Não há, então, aí um juízo crítico, né? Ele sai do seu próprio juízo, ele adota atos antissociais, ele pode, por vezes, apresentar comportamentos que causem, que apresentem assédio sexual por parte do indivíduo, tá? Ele tem um exibicionismo, uma extravagância, tá? Um consumismo exagerado, tá, gente? Pode haver uma autoagressão. Esse paciente também, ele não está livre de ideias suicidas, do suicídio. Ele pode agredir amigos e familiares, tá, gente? Então, aqui são algumas características dos episódios maníacos: exaltação de humor, expansividade social, elevada autoestima, delírios de grandeza, aceleração de pensamento, fugas de ideia, hipersexualidade e irritabilidade. Então, assim, pessoal, na minha opinião, quando eu assisti esse filme novo do Coringa, e quando eu estava montando essa aula, eu percebi que ele tem vários desses sintomas. Ele apresenta isso no filme. Não estou falando aqui que a enfermidade dele, a doença dele no filme é essa, tá? Eu não fui a fundo, eu não peguei, depois não fui ler sobre o filme, mas ele apresenta alguns episódios maníacos ao longo do filme e eu lembrei dele, por isso que eu trouxe essa imagem, porque ele apresenta isso aqui, é bem marcante no filme, tá, pessoal? Quem puder assistir, assiste, é muito interessante o filme do Coringa, o novo filme dele agora de 2020. E aí a gente vai falar um pouquinho da hipomania, né? O que é a hipomania? A hipomania ela é uma forma atenuada do episódio maníaco. Muitas vezes ela pode passar despercebida, tá? E não recebe a atenção devida, às vezes, dos profissionais de saúde, nem da família, nem de pessoas que estão próximas a esse indivíduo. A pessoa ela sempre está
mais disposta que o normal, ela fala muito, ela conta piada, ela faz muitos planos, então ela nunca vai estar decepcionada, ela sempre vai estar com o humor lá em cima, tá? Então, como que é o humor dessa pessoa? É alegre e expansivo. Há, entretanto, irritabilidade subjacente quando seus desejos não são satisfeitos, tá? Então, assim, quando ele se contraria por algo que ele não consegue realizar ou que ele não consegue alcançar, algumas vezes pessoas entram em contradições da fala desse indivíduo, então ele apresenta uma irritabilidade muito fácil, tá? Então ele tem uma natureza volúvel e flutuante, um pensamento acelerado, rápido fluxo de ideias, percepção aumentada do ambiente, tá? Mudanças constantes de atividades e planos, então ele tá aqui agora, sei lá, jogando bola e ele sai correndo, ele já quer fazer outra atividade, ele já quer ir lá pra sala assistir TV, e aí 5 minutos depois ele já quer escutar som, então assim, escutar um rádio, quer mexer na internet, várias coisas que ele quer fazer praticamente ao mesmo tempo. Então, uma mudança constante de atividades e planos, tá? Uma inquietação física que apresenta esse sujeito também. Eles são, no grupo social deles que eles frequentam, são percebidos como extrovertidos e sociáveis, tá? A fala deles e a risada apresenta-se de forma imprópria, então são falas exageradas, são risadas muito altas, sempre partindo para a questão extrovertida da coisa. Eles têm também um aumento da libido e, por vezes, isso pode acarretar em comportamentos inadequados, tá, pessoal? E aí a gente adentra no que é o transtorno bipolar do humor, tá? O transtorno bipolar, ela é uma doença crônica, tá? Recorrente, que afeta o bem-estar da família e da pessoa afetada. Então, aqui, o que acontece? São fases alternadas de humor, energia e de irritabilidade,